Tudo bem? Professor Alan Irata, de Direito Constitucional, vamos que vamos para mais uma aula para a Polícia Civil do Paraná. Estamos vendo ordem social. Nessa aula vamos ver o 200 e o 201, principalmente o 201, muito importante, várias alterações da emenda 103, tá? Enquanto você ajeita aí, ó, posiciona aí, eu desejo a você muita saúde e paz, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, energia boa para você, ó, aquela energia boa para você. Vamos que vamos? Então vamos lá, tá? Ele começa lá falando: o Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse à saúde e a participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Isso aqui vira e mexe, cai em prova, tá? Principalmente essa ideia de imunobiológico, hemoderivado. Então, aqui o problema do 200 é que tem as atribuições do SUS. Algumas atribuições são, vamos dizer assim, são legais, mas na prática a gente não vê acontecer. E aí você acha que não tem nada a ver isso com o SUS. Então, para a nossa prova, está relacionado ao SUS. Então, ele fiscaliza imunobiológicos e hemoderivados, tá? Beleza? Então, vamos lá. Ó, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador, tá? Então, o SUS cuida dessa vigilância sanitária. E aí vamos pensar, cuidando bem disso, é aquilo que a gente falou na aula anterior, vai ter menos gente indo para o SUS. Tranquilo? Tá? Muito bem. Ordenar a formação de recursos humanos na sua área de saúde. E 4, participar da formulação de política e da execução de ações de saneamento básico. Então, política de saneamento básico. No primeiro momento, você pode falar, mas o que isso tem a ver com o SUS? Ora, tudo a ver. Tá? Mas aqui, ó, formulação da política, tá? Muito bem. Quanto melhor o saneamento básico, menos gente precisando do SUS. Sim? Beleza? Então vamos lá. Avancei aqui. Ó, desenvolvimento científico e tecnológico, tá? Olha o sexto. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendidos o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Tudo a ver também com o SUS, tá? Ó, olha esse sétimo aqui. Produção, transporte, fiscalização, guarda de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Num primeiro momento, você imaginava que o SUS cuidava disso? Tá? Então, cuidado disso para a prova. Produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Tá? Muito bem. E para fechar aqui, ó, proteção do meio ambiente, compreendido o do trabalho. Tá? Então, bem legal essas ideias aqui para uma prova. Valeu? Então tá. Olha só. Vamos pro 201. 201, bem importante, tá? 201, bem importante. Beleza? Diz lá, Previdência Social vai ser organizada sob a forma de regime geral. Regime geral, tá? Então, o regime geral é o INSS, tá? Outra coisa importante aqui: caráter contributivo e filiação obrigatória. Caráter contributivo e filiação obrigatória. Então, só vai ter direito quem contribuir, tá? Então, a previdência, diferente do outro, tá? Só depois, só contribuindo vai ter direito aos benefícios, certo? Tá? Muito bem. Tá? Então, se você não contribuir, não vai ter direito ao benefício,
tá? Caráter contributivo e filiação obrigatória. Ele vai dizer que a filiação é facultativa. Não, filiação obrigatória, tá? E aí ainda ele fala para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. O que é essa ideia do equilíbrio atuarial? Tem que ter muito mais gente contribuindo do que retirando, tá? Tem que ter muito mais gente contribuindo do que retirando. Sim ou não? Razoável? Tudo bem? Tá? Muito bem. Um problema que você tem que tomar cuidado, faz uma tabelinha, tá? Faz uma tabelinha aí, marca aí, artigo 201 versus artigo 203. Artigo 201 versus artigo 203. Os benefícios previdenciários estão no artigo 201. E os benefícios assistenciais estão no artigo 203, tá? E aí na hora da prova ele vai trocar um com o outro, é um decoreba. Então, marca 201, copia esses benefícios, esses que estão aqui, depois coloca do lado 203, copia também, porque, já falei mais de uma vez, aquela memória mecânica, quanto mais você copiar, mais você acaba guardando, tá? Então, para você não confundir os benefícios previdenciários dos assistenciais, vira e mexe, isso acaba caindo em prova, tá? Olha só, quero chamar a atenção de outras coisas. Olha o inciso segundo, maternidade, tá? Essa questão da maternidade você vai encontrar tanto no 201 quanto no 203. Então, cuidado para você não confundir. Tudo bem? Tá? Muito bem. Ó, desemprego involuntário. Seguro-desemprego é um benefício previdenciário. Cuidado que ele vai colocar que é um benefício assistencial. Benefício previdenciário. Tudo bem? Tá. Auxílio família e auxílio reclusão. Salário família e auxílio reclusão para os trabalhadores dependentes dos segurados de baixa renda. Tá. Marca esse inciso 4. Tudo bem? Por causa de um outro dispositivo que nós vamos ver mais à frente, tá? Muito bem, tá. Avançamos. Primeira das alterações, tá? Primeira das alterações ali. Nós temos 16 parágrafos, se eu não me engano. Muitos deles foram modificados ou criados por conta da emenda 103. Então, o primeiro deles está aqui. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos de lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor de segurados, tá? Quais segurados? Com deficiência previamente submetidos à avaliação psicossocial. Você tinha essa regra, porque qual a ideia? Eu não tenho aposentadoria especial. A regra é que todo mundo tenha as mesmas condições para aposentar. Mas em casos excepcionais é possível eu ter uma aposentadoria especial. E aí ele elenca essas situações. Tá? Ó, deficiência previamente submetidos à avaliação psicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, tá? Então, isso é uma novidade, tá? Inciso segundo, atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, tá? Então fica atento a isso. Riscos, agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Valeu? Bem legal isso aí, hein? Tá? Olha o parágrafo segundo. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Toma cuidado. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição pode ser inferior ao salário mínimo.
Cuidado que aí o aluno faz uma associação equivocada, pensando que nenhum benefício previdenciário pode ser inferior ao salário mínimo. Presta atenção aqui, ó. Salário família e auxílio reclusão, lembra que eu pedi para vocês marcarem? Esse pode ser inferior ao salário mínimo, porque ele não substitui o salário de contribuição. Você até sabe que o auxílio reclusão não é inferior ao salário mínimo, mas poderia. E o salário família é inferior ao salário mínimo. Então eu posso ter benefícios previdenciários que sejam inferiores ao salário mínimo. Quando? Quando eles não substituem o salário de contribuição. Exemplo, salário família e auxílio reclusão. Tá? Então toma cuidado, você tem que associar esse parágrafo 2º com o dispositivo que a gente viu lá atrás, tá lá no acho que é o inciso 4º do 201. Tá? Então fica atento a isso. Já caiu isso em prova? Já caiu isso em prova, tá? Cai toda hora? Não, tá? Mas temos que ficar atento. Olha aqui o parágrafo 3º. Todos os salários de contribuição considerado para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Então deve existir uma atualização, isso na forma da lei. Essa aqui é uma lei ordinária. Toma cuidado que aí na prova o cara vai falar que é na forma de lei complementar. Não, lei ordinária para tratar disso. Valeu? Avançamos. Olha aqui esse parágrafo 4º. Lá atrás, quando a gente falou dos princípios objetivos da Seguridade Social, 194, nós falamos sobre isso. Olha só, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real. Reajuste do benefício. E deve permanecer o valor real. O que é isso? Lá no 194, nos princípios, nós falamos da irredutibilidade dos valores dos benefícios. Está aqui, ó, 201, parágrafo 4º. Então, veja só. Não pode reduzir. Deve permanecer o valor real. Tudo bem? Tá? Quer dizer, então, eu ganhava X. Esse X não pode ser reduzido. Tudo bem? É lógico que nós temos um negócio chamado inflação. Então, o que você ganhava X talvez 10 anos atrás, hoje não seja a mesma coisa. Haja um achatamento, haja uma diminuição. Mas aqui está falando em valor real. Você tem até jurisprudência do Supremo sobre isso. Tudo bem? Tá? Então, deve ser permanente. Isso tem a ver, esse parágrafo 4º, com o 194 lá. Valeu? Continuamos? Avançamos? Parágrafo 5º. É vedada a filiação, isso aqui é bem legal, hein? Ao regime geral da Previdência na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio da Previdência. Nós temos 4 tipos de regimes previdenciários, vamos falar assim. Eu tenho o regime geral. Qual é o regime geral? O regime geral é o do INSS, o empregado. O trabalhador é do regime geral. Tudo bem? Tá? Se você ainda não tem um cargo público, você é do regime geral. Tudo bem? Tá. Existe o regime próprio, é esse que você quer entrar. Tá? Você quer ser policial civil, ele vai ter um regime próprio. O policial civil tem um regime próprio. Então, regime geral, regime próprio. Existe o facultativo. Quem é o facultativo? É aquele que não é de um regime próprio. Tá? Ele não faz parte de nenhum regime. Mas ele quer aposentar. Tá? Ele quer contribuir para amanhã ou depois não ficar sem ter os benefícios previdenciários, entre eles a aposentadoria. Mas a gente viu até outros. Exemplo. Isso aqui, imagina a seguinte situação. Uma senhora é dona de casa. Ela não contribui. Tá? Ela não contribui. Aí ela vê uma vizinha dela, uma amiga dela, uma comadre dela. O marido faleceu dessa outra amiga, dessa vizinha, e ela ficou sem nada, porque ela não contribuía, era dona de casa, ou um estudante, por exemplo.
esse não contribui, tá? Aí, para que não aconteça com esse estudante ou com essa mulher, a situação, ela quer contribuir. Como ela não é de um regime, ela não é do regime geral, ela entra para o regime geral como facultativo. Então, nós temos o regime geral, nós temos o regime próprio e nós temos o facultativo. E ainda existe a previdência complementar, que está lá no artigo 202. Tá? Previdência complementar. Valeu? Muito bem. O que diz o parágrafo 5º? Se eu sou de um regime próprio, eu não posso entrar no regime geral como facultativo. Ah, eu sou do regime próprio, mas eu acho que o valor que eu vou aposentar é pouco. Eu quero aposentar com um valor maior. Porque eu quero, sei lá, viajar quando eu estiver aposentado. Quero aproveitar isto. Eu não posso entrar para o regime geral como facultativo. O que pode acontecer é essa situação. Eventualmente, aquela pessoa do regime próprio pode também ter um segundo emprego. Pode ter um emprego. Então, ele tem um cargo público e um emprego. Se ele tem um emprego, ele ele tem que contribuir obrigatoriamente. Lembra que a gente já viu isso? É caráter contributivo e filiação obrigatória. Então, eu posso ser do regime próprio e do regime geral ao mesmo tempo. Tá? Mas aí eu sou obrigado a me filiar. O que eu não posso é, eu sendo do regime próprio, entrar para o regime geral como facultativo. Isso eu não posso. Mas, Alan, você não respondeu a situação. O cara que é do regime próprio quer aposentar com mais, como que ele faz? Aí tem que pagar uma previdência complementar. Vai lá para uma, sei lá, Caixa Previdência, Banco do Brasil Previdência, uma previdência dessas, a particular, para poder contribuir a mais. Valeu? Tá? Olha que legal. Cada um desses parágrafos, eles podem ser perguntados. É lógico que o mais importante agora, eu acredito que são esses parágrafos novos. Mas todos esses outros, por isso que nós estamos atacando, também podem ser perguntados. Valeu? Muito bem. Parágrafo 6º. Gratificação natalina. Aliás, essa semana eu fiz uma pergunta, ontem ou anteontem, eu fiz uma pergunta sobre isso. Tá? Toma cuidado com isso. Gratificação natalina é o 13º salário e também pode ser chamado de trezenos. Já vi trezenos, gratificação natalina ou 13º, que é o mais comum. Dos aposentados e pensionistas, terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Como que caiu na prova que eu respondi essa semana? Falava que era a média dos 12 últimos meses. Veja que o migué tá errado, mas é um migué que dá para cair. Se não ficar atento, tá? Não é a média dos 12 últimos meses, não. Vai calcular pelo valor de dezembro. Valeu? Muito bom. Muito importante, tá? Essa parte em vermelho, que é do 103, já é muito importante, mas esses aqui mais importante ainda, tá? Então veja só, parágrafo 7º, tá? Critério para aposentadoria, depois você dá uma olhada na apostila e tal, tá? Ele tem que ter tempo de contribuição de 65 anos de idade se homem e 62 se mulher. Tá? Isso é uma mudança. 65 de idade, 62 se mulher. Porque antigamente você poderia aposentar simplesmente por tempo de contribuição. E aí você tem aquelas pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, tá? Vamos imaginar começar a trabalhar com 16 anos ou com 14, se for aprendiz, tá? 7º 33 da Constituição. E depois a gente vai ver aqui também na parte de previdência, também de ordem social. Então, começou, sei lá, com 16 anos. Então, ele completava o tempo de contribuição e aposentava, vamos dizer assim, muito cedo.
como a gente já falou, eles não querem, na verdade, eles nem querem que as pessoas aposentem, querem que as pessoas contribuam e tal, tá? E que demore o quanto mais para poder aposentar. Então agora exige um requisito de idade, tudo bem? Tá. Ou, olha só, inciso segundo, 60 anos de idade se homem e 55 se mulher, para trabalhador rural. E para quem trabalha em regime de economia familiar, a gente já viu esse regime de economia familiar, incluído produtor rural, garimpeiro e pescador artesanal. Marca aí o garimpeiro, hein? Quer dizer, marca esses itens todos, mas marca o garimpeiro. Então, 60 e 55 anos. Então, o trabalhador rural tem um tempo de contribuição menor. Toma cuidado que a regra, tá? É uma outra diferença. A regra sempre era assim, menos 5 anos para a mulher. No caso aqui do inciso primeiro é 65 e 62. Agora mudou isso aí. Então fica muito atento a esse parágrafo 7º. Valeu? Muito bom e muito importante. Parágrafo 8º. O requisito de idade, tá? Que se refere ao parágrafo 7º, vai ser reduzido em 5 anos se for professor. Então, o professor tem que tem um limite de idade menor. Então, não é mais 65 e 62. Você tem lá 60 e 57 se for mulher. Mas cuidado, não é qualquer professor. Ele fala assim, que comprove tempo efetivo de exercício das funções de magistério e fala educação infantil, ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar. Sempre vem em prova, sempre vem em prova. Eu conheço pelo menos uma meia dúzia de questões que ele vai colocar professor universitário. Não. Porque o que o aluno guarda? Ele vai guardar professor. Na verdade, não é qualquer professor. É ensino fundamental, infantil, fundamental e médio. Infantil, fundamental e médio. Tudo bem? Tá? Beleza? E aí marca também a lei complementar. Esse parágrafo 8º sempre já caía, tá? Tranquilo, então? Avançamos? Então vamos lá. Parágrafo 9º. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral da Previdência e regimes próprios da Previdência. E desses entre si observada a compensação financeira de acordo com critérios estabelecidos em lei. Aqui uma lei ordinária. Então, o que acontece? Você trabalhou na iniciativa privada. Trabalhou, contribuiu. Depois você passou no concurso público, passou para a Polícia Civil do Paraná. Esse tempo que você trabalhou na iniciativa privada não pode ser perdido. Mas agora o valor talvez seja maior. Então tem que ser feita uma compensação entre aquele regime e esse. Razoável ou não? Então você não perde o regime geral, mas deve ser feita uma compensação entre o regime próprio e o regime geral que você tenha. Valeu? Tá? Ou você passou num concurso municipal e depois federal, ou estadual, municipal e estadual, é feita a compensação ali. Valeu? Avançamos. 9A. Tempo de serviço militar exercido nas atividades que tratam, artigo 42 fala do servidor militar estadual, tá? 142, 143 fala das Forças Armadas lá. E o tempo de contribuição ao regime geral ou regime próprio da Previdência terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Valeu? Tá? Coisa nova e tal, importante. 10º, lei complementar, marca aí que é uma lei complementar, porque às vezes na prova o cara recorta e cola e tira a palavra complementar. Canso de ver pergunta assim. Eu sei que é xarope, eu sei que é babaca esse tipo de pergunta, mas às vezes cai. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, a ser atendido concorrentemente pelo regime geral
e setor privado, tá? Então, uma lei complementar vai disciplinar essa questão de acidente de trabalho, tá? Porque é um benefício que não está programado. Como que vai ser feito esse tipo de pagamento? Avançamos? Tá? Veja só, ganhos habituais do empregado serão incorporados para o efeito da contribuição. Então você tem adicionais, hora extra, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, tudo isso é computado na hora da contribuição. E isso também vai ter reflexo, olha só, consequente repercussão dos benefícios. Tudo bem? Então não é só vamos dizer assim, o salário base. Então, aqueles ganhos habituais devem ser computados para o cálculo da contribuição. Valeu? Muito bom. 12º, lei ordinária, instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, marca aí, alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive que se encontram em situação de informalidade. Então, sistema especial para os informais aí. E aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente a trabalho doméstico no âmbito da residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Tá? Então, alíquotas diferenciadas para baixa renda, mesmo aqueles informais. Aquele cara que faz bico, né, gente? Aí, por causa dessa pandemia do coronavírus, tá certo? A gente viu essa situação de muita gente informal, muita gente de baixa renda que vive fazendo bico. Então, pode aposentar, mas aí vai ter uma alíquota diferenciada. Valeu? Muito bom. 13º, aposentadoria concedida ao segurado que trata esse parágrafo que a gente acabou de ver, terá valor de 1 salário mínimo. Tá? Então, para dizer que não tem direito a aposentadoria nenhuma, esse cara vai ter ali 1 salário mínimo, tá? Então, aquele de baixa renda, o informal, a dona de casa, desde que de baixa renda, não é? Vamos dizer assim, a filha do milionário, a esposa do milionário ou do cara bem de vida que não trabalha, não vai ter direito a isso, tá? Tem que ser de baixa renda. Valeu? 14º, é vedada, marca isso, é vedado, a contagem de tempo fictício para o efeito de concessão de benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Então, veja só, vamos imaginar que tivesse algum tipo de regra que falasse o seguinte, que dobrava o tempo de trabalhado, tá? Então, às vezes você tinha algumas regras lá que dava benefícios, dava tempo de contribuição que você não preencheu. Ora, nós já falamos aqui, o ente público não quer nem que se aposente. Então, quanto é pior ainda que você aposente tendo que contribuir menos tempo, de uma forma fictícia. Então, se você... Antigamente existiam certos benefícios que falavam assim, a pessoa trabalhou 5 anos, vai ter direito a tanto tempo de licença, que poderia ser usado essa licença para abater da aposentadoria. Eu já vi em turmas presenciais alunos falando que parentes trabalharam bem menos tempo ou menos tempo do que devia por causa desse tipo de licença. Então não existe essa possibilidade de uma licença que eles chamam de licença prêmio, tempo de contribuição fictício. Tempo de contribuição fictício. Valeu? Lei complementar vai estabelecer vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários. Então, é possível ter acumulação de benefícios? Sim, porque o cara pode colocar na questão que é vedado. Pode ter de acordo com lei complementar. Não deixe de marcar isso, porque às vezes o cara vai falar que lei. Não é uma lei qualquer, é uma lei complementar. Valeu? E o 16º fala, os empregados de consórcios públicos, empresas públicas, economia mista e suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento de tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima que trata o 40, parágrafo 1º, inciso 2.
tá? Aí você deve ter visto isso aí com o Marcelo até essa parte do 40, tá? Mas veja só, consórcios públicos, empresas e economia mista e suas subsidiárias, tá? Então, uma parte de administração indireta, tá? Mas veja que aqui ele não fala nem de autarquia nem de fundação. Ele fala consórcios públicos, economia mista e empresa pública. Guarda bem isso. Valeu? Tá? Só o 202 aqui fala da previdência privada. É de caráter complementar e de forma autônoma. Ou seja, a previdência complementar você entra se você quiser. Você não pode ser compelido a entrar. É de forma autônoma, tá? E é de caráter facultativo. Se o regime geral é obrigatório, esse é facultativo. Tudo bem? Tá? Muito bem. E vai ser regulamentado por lei complementar, tá? Eita. Não integra o contrato de trabalho, marca isso. Não integra o contrato de trabalho, tá? Então, se o seu patrão te paga uma previdência complementar, isso não faz parte do contrato de trabalho. Ou seja, isso não tem reflexo para férias, 13º, fundo de garantia. Parcelas de natureza salarial tem reflexo para outros pagamentos. Isso aqui não tem natureza salarial porque não integra o contrato de trabalho. Valeu? Isso aqui eu já vi cair pelo menos 2 vezes. Olha o parágrafo 3º. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pelos entes públicos aí, União, Estado, Distrito Federal e municípios, autarquias, fundações, empresas públicas e economia mista, tá? Então é vedado. O ente público não coloca recurso em previdência privada, salvo se ele for patrocinador. Veja ali, ó, salvo na qualidade de patrocinador. Em hipótese alguma, pode exceder o valor do segurado. O que acontece? Às vezes, o ente público é o patrocinador. Por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correio, Petrobras. Então, pode ser que esse ente público tenha uma previdência privada. Mas aí, ele é o patrocinador. Como se você fosse de uma empresa privada, o patrocinador seria o seu patrão. Então, nesse caso, o governo vai ter que patrocinar. Tudo bem? Mas o governo não pode colocar mais do que o segurado. Vou explicar uma situação que aconteceu há muito tempo, na época do Fernando Henrique. Um fundo desse de pensão quebrou. E aí o governo, para socorrer, cacifou um dinheiro para eles. Só que ele cacifou um dinheiro muito maior que o do segurado. Do tipo, para cada real, nem sei se na época era real, tá? Para cada real que o segurado colocava, o governo colocava, sei lá, 1.000. Ora, não é possível hoje. Nós estamos tendo informações da empresa, diz que o fundo de pensão dos Correios tem tido um outro problema. Um problema parecido com esse. O governo pode socorrer esse fundo do Correio? Pode. Mas não pode colocar mais do que o segurado. Então, se o segurado colocar R$1, o governo só coloca R$1. Tanto que tem muita gente do Correio saindo e aplicando em outro tipo de fundo. Então, não pode aplicar ali. Valeu? Muito bem. Olha o parágrafo 4º aí. Lei complementar disciplinará a relação entre União, Estado, Distrito Federal e município, inclusive suas autarquias, fundações de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de plano de benefício previdenciário e as entidades de previdência complementar. Então, lei complementar vai disciplinar essa relação, hein? Tá? Então, marca isso. Lei complementar que trata desse parágrafo aplicar-se-á no que couber a empresas privadas, permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadora de planos de benefício em entidades de previdência complementar. Parágrafo 6º, lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores
de que trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Beleza? Daí você dá uma lida aqui, ó, no 203, gente, só toma cuidado, duas coisas, tá? Assistência social será prestada a quem dela necessitar. Não é a todo mundo, é a quem dela necessitar. Caiu numa prova dizendo que todos têm assegurado o direito à assistência social. Não, não são a todos, só a quem dela necessitar. Primeira coisa. Segunda coisa, eu pedi para vocês fazerem um quadro para não confundir o 201 com o 203. Então, esses são os benefícios assistenciais, tá? Toma cuidado ali, ó, no inciso primeiro, maternidade. Então, maternidade está lá no 201 e está aqui no 203, beleza? Outra coisa interessante, ó, inciso 5º do 203. Salário mínimo, um benefício de um salário mínimo em benefício para portador de deficiência e para idoso que comprovem não ter meio de subsistência e não ter alguém que promova essa subsistência. Quer dizer, o cara não tem família, o cara tá sozinho e ele é idoso ou portador de deficiência, então vai ter direito a um benefício. Esse é um benefício assistencial, tá? Assistencial de um salário mínimo. Bem legal isso, tá? Aí dá uma lida aqui no 204. Valeu, gente, uma aula um pouco maior, mas bem importante, vários parágrafos novos, você vai ter que estudar isso aí, hein? Há uma chance tremenda de ser perguntado isso, valeu? Dá uma lida nisso, ótimos estudos para você e beija muito.